Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma das estratégias do grupo criminoso para manipular jogos era usar ferramentas de inteligência artificial. Nessa conversa, um dos integrantes da quadrilha menciona os robôs, que garantiam apostas simultâneas em um mesmo lance que muitas vezes já estava combinado com os jogadores. Em média, o valor de ganho para cada acerto era de R$500. O inquérito que investiga a manipulação de resultados de jogos do Campeonato Brasileiro acendeu o alerta para a urgência na regulamentação do crescente mercado de apostas esportivas no país. E o governo federal está preparando uma medida provisória que trata da arrecadação de impostos com essa atividade, mas também cuida da realização e impõe regras de funcionamento, como a proibição de apostas por jogadores, técnicos e árbitros de futebol. Essas medidas serão suficientes para controlar as fraudes? As empresas de apostas apoiam a regulamentação do setor? O que mais precisa ser feito para que os brasileiros façam suas apostas com confiança nos resultados? Para tratar do assunto, o 15 Minutos de hoje recebe Wesley Cardia. Ele é presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Bem-vindo ao nosso podcast, Wesley. Muito obrigado, Celso. Um prazer estar no teu programa. E quem me acompanha nessa conversa é Lívia Veiga, repórter da Record TV de Brasília. Olá, Lívia. Oi, Celso. Oi, Wesley. O mercado de apostas esportivas cresceu de 2 bilhões de reais em 2018 para 7 bilhões de reais em 2020. E a estimativa para este ano é que atinja 12 bilhões de reais. Um mercado desse tamanho precisava mesmo de regulamentação, Wesley? Sem dúvida alguma. As empresas de apostas esportivas, as maiores empresas, vêm atuando tremendamente nesse setor desde o início do governo passado para que houvesse a regulamentação. A lei é do finalzinho de dezembro de 2018. Os 4 anos do governo anterior não regulamentaram e agora estamos em vias de uma regulamentação do atual governo através do ministério do ministro Haddad. E a gente está ansioso para que isso aconteça para botar ordem no mercado. Agora, Wesley, essa investigação sobre manipulação de resultados que vem sendo realizada pelo Ministério Público em Goiás, em jogos, surpreendeu o setor e acelerou o processo de regulamentação, não? Qual o posicionamento das empresas de apostas em relação a essa manipulação, a essa máfia dos resultados? As empresas de apostas são absolutamente a favor de qualquer investigação e de qualquer caminho que as autoridades, as federações e as confederações esportivas tenham para inibir e coibir a atuação desses malfeitores que estão atuando no sistema. Porque isso, Celso e Lívia, isso não atinge simplesmente as empresas de apostas esportivas, que são as maiores prejudicadas com isso. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. As empresas de apostas esportivas são as grandes vítimas dessa manipulação de resultados. Então, em função disso, nós apoiamos o governo, nós apoiamos o Ministério Público, polícia, para que a gente consiga, se não acabar, fazer com que essas pessoas todas que estão atuando sejam processadas e presas. Agora, além de combater as manipulações já descobertas, é preciso aí aumentar a fiscalização do setor, né? Para evitar que novos grupos encontrem maneiras de fraudar os resultados. Qual é a importância de se criar uma estrutura de fiscalização do setor, Wesley? A própria regulamentação das apostas vai trazer uma série de normas que vão permitir tanto ao Estado quanto às empresas de apostas esportivas identificarem qualquer malfeito que seja realizado. Então, para isso, nós vamos trabalhar junto com o governo e com as entidades federativas e confederativas para que se possa estar em uníssono, trabalhando o tempo todo para coibir. Porque, às vezes, a própria empresa detecta alguma coisa que está acontecendo porque essas apostas fogem à normalidade, Celso. No momento em que tem lá um carregamento, vamos chamar assim, de apostas, em que um determinado jogador vai sofrer várias faltas ou que o outro vai receber vários cartões amarelos, isso acende um alerta, porque isso está fora da normalidade de um jogo e de um sistema de apostas. Então, identificado isso, se pode avisar tanto as autoridades quanto as entidades desportivas para que haja um trabalho imediato em cima desse mal feito.
Agora, essa fiscalização do setor, ela deve ser feita por um órgão oficial ligado ao governo ou as empresas do setor podem se autorregular? As empresas já fazem isso, Celso. As empresas já têm sistemas que ajudam a identificar quando algo assim acontece. O governo, ele tem outros caminhos para identificar através, não no primeiro momento, mas quando a Receita Federal, o COAF, a própria Polícia Federal, a Receita Federal, identificarem que determinadas pessoas estão ganhando com uma frequência muito alta valores altos, porque ninguém tem tanta sorte assim, né, Celso? Agora, Wesley, qual a importância na regulamentação de que jogadores, técnicos e juízes de futebol sejam proibidos de fazer apostas? Não seria mais importante, por exemplo, que os clubes e as federações de futebol criassem regras rígidas para a atuação desses profissionais? Lígia, já existe isso. Tanto o Conselho da FIFA proíbe que jogadores, técnicos, todos aqueles que estão em volta do jogo, da partida, apostem. A lei brasileira que trata de esporte, ela também proíbe a participação. Essas pessoas, a função delas é jogar, é participar da partida de forma correta, como sempre foi, e não apostando a favor ou contra determinada situação da partida. Tratando de outro aspecto da regulamentação, a MP deve prever alíquotas maiores de impostos para as empresas. Isso deve afetar os custos? Esse aumento de custos pode ser repassado para os apostadores? Não, ele não tem como ser repassado para o apostador por uma simples razão. Tem um coeficiente de valor que é para sustentar a aposta e quando o apostador tem. O que sobra para as empresas de apostas esportivas é o tal do GGR, que é uma parte da receita bruta. Esta receita bruta tem que arcar com a operação, com os impostos, com a publicidade, com os patrocínios, etc, etc, etc. Toda operação está dentro desse pequeno valor que é reservado para isso. Se o valor dos impostos for muito alto, isso faz com que o valor a ser distribuído em prêmios caia. E aí que nós entendemos que nós podemos, com esta explicação muito óbvia, ajudar o governo de forma que ele não taxe acima do que é o normal do mercado internacional, para que, com uma exceção taxativa acontecendo, as pessoas, os apostadores, corram para o jogo legal. Se vão para o jogo legal, não há impostos a serem pagos, porque o jogo ilegal não paga imposto nenhum. E nós, as empresas de apostas esportivas corretas, nós queremos pagar imposto, mas esse imposto tem um limite, acima do qual deixa desinteressante a aposta esportiva na empresa correta. Então, além de impostos sobre as empresas, a MP prevê também a cobrança de imposto de renda sobre os prêmios pagos de mais de R$ 2.112. Isso deve afetar muito as premiações? Isso afeta os grandes apostadores. Aquele que joga R$20 para ganhar 50, esse não é alcançado, porque a taxação será acima de 2.112, como você falou. Mas aquele apostador de maior volume, esse sim vai ser taxado em 30%, o que hoje não acontece. De novo, o mesmo problema. Se ele for taxado, por que é que ele vai apostar num site correto quando ele pode apostar num site legal? Ah, mas o governo está criando uma série de medidas para impedir que esses sites ilegais operem. Sim, é verdade. E todas elas muito bem montadas, muito bem pensadas pelo Ministério da Fazenda, pelo Dr. Mansur, que é quem está à frente desse projeto. Mas em nenhum país do mundo o jogo ilegal deixa de acontecer. O que nós queremos é que, se ele, porventura, continuar acontecendo no Brasil, seja numa fatia ínfima, e que 95% do jogo seja legal para que possa pagar imposto. Mas para isso não pode ser muito alto. Wesley, o Ministério Público de Goiás já indiciou aí 15 jogadores e tem outros 30 e poucos sendo pesquisados, sendo investigados. Eles estão sujeitos a que tipo de penalidade? A medida provisória do governo, ela pode estabelecer novas penalidades? Não, a medida provisória não deve trazer esse tipo de coibição ou de penalidade. O que já existe é o próprio Código Penal, que trata de
estelionato, num caso desses, o Estatuto do Torcedor, que trata, por sua vez, de malfeitos realizados por jogadores, técnicos, por toda a cadeia que trata com o esporte, mas a AMP não deve trazer, tanto quanto se saiba, qualquer tipo de punição específica para esse tipo de crime. A Lívia já citou aí o crescimento do setor nos últimos anos, né? A regulamentação pode trazer um novo impulso para que o setor continue crescendo? Nós acreditamos que sim, Celso. Por quê? Porque hoje, se um apostador faz a sua aposta tradicional lá no jogo do fim de semana e por uma eventualidade ele apostou num site que não é sério, num desses tantos que tem por aí, e não recebeu o prêmio, ele vai recorrer a quem? Ele não tem a quem recorrer. Mas, se ele faz a aposta numa empresa licenciada, que o governo tem na sua lista de empresas licenciadas, que ele vai entrar no site do Ministério da Fazenda e ver que a empresa A, B, C, 50, 60, 80 talvez empresas são licenciadas, ele vai ter mais tranquilidade para fazer a sua aposta. E isso deve fazer com que o mercado cresça. Ainda falando sobre o crescimento no mercado de apostas, o setor gera empregos? Quais são os profissionais necessários? Boa pergunta. Nunca ninguém me perguntou isso, Celso. Sim, nós acreditamos que num primeiro momento o número de empregos possa ser de 45 mil pessoas, se 100 empresas adquirirem as licenças. Porque hoje toda a estrutura dessas empresas está no exterior. E a lei vai dizer que elas não podem operar no exterior. Elas têm que ter sede no Brasil, elas têm que ter os seus setores atendimento ao consumidor, os seus administradores, os seus gestores de plataforma, isso tudo terá que estar no Brasil. Portanto, a criação de empregos será imediata até o fim do ano. Wesley, você até já acrescentou um pouco, já adiantou um pouco o que eu vou te perguntar agora, que é justamente sobre o crescimento do mercado de apostas, né, que tem levado ao surgimento de muitas empresas novas atuando nesse setor. A regulamentação, então, deve tratar também dessas normas para a entrada de novas empresas nesse mercado. Sim, principalmente sobre isso, Lívia. Por quê? Porque para atuar no mercado licenciado, autorizado pelo governo, as empresas terão que se submeter a uma série de coisas. O seu compliance vai ter que ser muito bem estruturado, ela tem que pagar 30 milhões de reais no ato da licença, quer pleitear por uma licença no Brasil? Tudo bem, está aqui, 30 milhões de reais por 5 anos, ao cabo dos quais terá que pedir uma nova licença. Essa nova licença só será concedida se trabalhou bem durante esses 5 primeiros anos. Então, há uma série de regras que vão fazer com que o mercado fique mais estável. E empresas que não estão atuando dentro das normas, que não são como as grandes empresas que são sócias da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que não se adaptarem, como as nossas empresas estão se adaptando, ou já são adaptadas na maioria delas, essas empresas não poderão atuar. O mercado vai sofrer uma depuração, porque hoje são cerca de 3 mil sites atuando no Brasil. E isso vai se resumir, depois da regulamentação, a um número de, as pessoas falam, entre 50 e 100. Ninguém sabe exatamente quantas vão pedir licença para atuar no Brasil. Nós estamos falando aí de jogos e apostas, né? As empresas terão que promover ações educativas, preventivas em relação à saúde mental dos apostadores, né? As empresas se preocupam em ter medidas em relação às pessoas com vício em apostas? Sim, tem 2 fatores aqui interessantes nesse aspecto. As próprias empresas vão fazer as suas campanhas. No Código de Autorregulamentação Publicitária da nossa entidade, prega de forma muito veemente, independentemente de estar lá na medida provisória, mas prega que as empresas, na sua publicidade, façam menção sempre que as pessoas que têm problema não devem participar, assim como não pode, em hipótese alguma, ter menores de 18 anos. Em toda a publicidade deve constar isso. Tem alguns países do mundo que as pessoas, quando vão a um bingo, por exemplo, um simples bingo, chega lá e tem que se cadastrar para entrar no bingo. Pelo CPF dele dá para ver se a família o proibiu de ir a bingo porque ele tem problema de adição ao jogo. Então já não entra. Então esse tipo de medida vai ter que ser implementada e nós estamos observando isso com muito cuidado.
Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia. Obrigado, Wesley. Obrigado, Celso. Obrigado, Lívia. E também agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia. Obrigada, Celso. Obrigado, Wesley. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!